Vamos começar essa série. Aliás, é engraçado que você ligou a podcast, estava sem som, estava batendo papo com o William Deluca aqui. Nem sei o que a gente estava falando, né? Estava cortando na gente, eu achei que estava na contagem regressiva e estava com a gente aqui. Léo, desculpa. Léo, o povo gostou muito que, sem querer, você falou aquela parte do aumento do salário do Léo Stoppa. Não, estava falando do aumento do Deluca mesmo, não era do Léo Stoppa, não. Ô, Léo, desculpa, brincadeira. Gente, é o seguinte, a gente teve uma queda de conexão, por isso que a gente atrasou um pouco, né? Então a gente se desculpa por isso, a gente está sujeito a essas coisas que acontecem. E o tema do dia hoje, Léo, foi a montagem, é mais uma mamata, né? Mais uma treta, é a montagem do governo dos amigos, né? Bolsonaro indicou um dos seus melhores amigos para o emprego de R$50 mil por mês na Petrobras, né? E aí o que aconteceu? As pessoas estão indignadas, muita gente se manifestando, e o Bolsonaro está tirando sarro, está indo às redes sociais para dizer o seguinte: olha, vocês queriam o quê? Queriam que eu nomeasse um inimigo, né? Então, evidentemente, ele acha que está lidando com um público que aceita qualquer coisa, né? Depois que o Mourão, né, teve lá o caso da promoção do filho, no caso do Bolsonaro, é um cara que também está pulando para um salário de R$50 mil por mês, o que foi o grande tema. A hashtag, assim, Amigos de Bolsonaro, realmente foi o tema mais comentado no dia de hoje. Pois é, Léo, claro, o Bolsonaro ele precisa, sim, formar uma equipe que tenha mais conexão com ele. Ele não vai colocar inimigos no poder, isso não faz sentido. O detalhe é, até que ponto essas pessoas que o Bolsonaro está escolhendo para compor aí os cargos públicos, ou seja, os tão criticados cabides de emprego para receberem a tão criticada boquinha, até que ponto essas pessoas são técnicos, até que ponto essas pessoas são as mais indicadas para o cargo, porque na experiência de anteontem, eles tiveram que desinstituir uma pessoa que foi indicada aí para a Apex sem saber falar inglês. O que está acontecendo, infelizmente, é que parece que o governo Bolsonaro está escolhendo os mais amigos para receberem os cargos mais altos. Eu cheguei a fazer um exemplo ontem que vale a pena ser repetido hoje. Seria como se o Bolsonaro pegasse a lista de amigos e ligasse aí para os locais públicos, e ligasse para um hospital público e falasse com o diretor: olha, preciso de colocar esse amigo meu aí, arruma uma vaga. O diretor do hospital vai lá e olha e fala: olha, tem vaga para médico. Na primeira consulta, o cara vira para o paciente e fala: olha, eu não sou médico, você me desculpa, mas o que você está fazendo aqui vestido de médico? Não, eu precisava ocupar um cargo porque eu ajudei na campanha e eu preciso receber de alguma forma o pagamento da campanha. Então, se o Bolsonaro trocar a equipe de governo por uma equipe de confiança, mas que seja uma equipe formada por técnicos, tudo bem, o que ele falou é pertinente, ele precisa colocar pessoas de confiança, e até por isso que o cargo chama-se cargo de confiança. O detalhe é até que ponto esses cargos de confiança vão ser ocupados por pessoas tecnicamente aptas e não simplesmente pessoas que foram promovidas por terem trabalhado de uma forma muito efetiva na campanha de ódio que o Brasil viveu nos últimos tempos. O próprio ministro das Relações Exteriores, ele não veio por competência, ele veio por um histórico de ódio contra o PT. As pessoas estão sendo empossadas nos cargos públicos e olha, as pessoas que nós, brasileiros, vamos pagar altos salários são pessoas que não estão vindo de competência e não estão vindo da tão falada meritocracia. Elas estão vindo do mérito de terem sabido atacar o PT no passado. É mais ou menos assim: como eficiente você foi na derrubada da Dilma? Como eficiente você foi durante o processo de lawfare contra o Lula? Se você foi legal nesses momentos, não interessa o seu currículo, não interessa a sua preparação. Você tem um cargo aqui no governo. Então, se a pessoa foi muito eficiente, é ministro, é ganhar R$50 mil por mês. Se a pessoa ajudou um pouquinho, ela consegue um cargo mais simples. Basta ser amigo das equipes do Bolsonaro, então amigo dos filhos do Bolsonaro. É isso que não pode acontecer. É amplamente natural um novo presidente colocar os seus de confiança para trabalharem no governo. Agora, ficar ocupando os cargos públicos, os cargos que nós pagamos com pessoas tão somente porque elas foram importantes para a eleição do Bolsonaro, isso aí é jogar dinheiro nosso fora. É isso que não pode acontecer. Ô, Léo, enquanto você falava, eu recebi um e-mail aqui de advogada nossa, né? Eu nem sabia, Léo, nem sabia que sabe o Kim? O Kim? Kim Kataguiri, Léo, sei. Ele nos processou, nem sabia disso. Ele nos processou em função de um artigo que foi publicado pelo Altamiro Borges,
que o chamava de fascista, né? E aí ele achou que não pode ser chamado de fascista, entrou com processo, e a informação que eu estou tendo aqui é que os pedidos dele foram considerados improcedentes, né? Então ele perdeu aqui, mas evidentemente pode ser que ele recorra, tal, vamos ver o que ele vai fazer. Mas é realmente um negócio engraçado, né? O cara cria uma página para ficar atacando um monte de gente, fica lá promovendo linchamentos virtuais, né? Que é o que ele faz com as suas páginas na internet. E aí, quando alguém o critica, ele tenta, na verdade, espernear. Mas, boa notícia aqui, a ação foi julgada improcedente. O que você tem a dizer? Você sabe uma coisa que a gente precisa, Léo, prestar bastante atenção no modus operandi dessa turma que tomou poder agora, é que isso é regra para eles. Eles trabalham exatamente dessa forma. Eles trabalham impondo lawfare, eles trabalham impondo a difamação, impondo a calúnia, e na primeira manifestação contrária a eles, eles procuram a justiça para processar. Eu fiquei impressionado com o Bolsonaro, que foi uma pessoa que trabalhou em cima do discurso de ódio durante seus 28 anos de Câmara, seus 28 anos de parlamento, seja lá municipal, estadual ou federal. Esse mesmo Bolsonaro que viveu durante todos esses anos fazendo crítica, destruindo pessoas, levantando mentiras, criando kit gays, no momento que eu fiz uma explicação a respeito da questão do dinheiro da Friboi, ele tentou me processar. Da mesma forma, o Ministério Público considerou sem condições de ação e o caso foi simplesmente ignorado. É lógico que agora ele no poder, ele não teria mais o interesse de processar o Leonardo Stoll, porque ele só vai me jogar para cima, lógico. E também agora ele teria muito mais poder sobre o Ministério Público. Mas só de imaginar que as mesmas pessoas, elas sabem o poder destrutivo das armas que elas usam, o que elas fazem é exatamente isso. Eles têm tanta consciência do poder destrutivo da imprensa, do poder destrutivo dessas coisas, que quando qualquer coisinha próxima daquilo que eles fazem com os outros acontece com eles, eles querem processar, eles querem destruir, eles querem realmente usar todos os meios legais possível para evitar que as pessoas comecem a constrangê-los. Lógico, no momento que você chama o Kim Kataguiri de fascista, você não está, sem sombra de dúvidas, desamparado de provas científicas. O discurso que ele propõe é um discurso nesse sentido. O próprio Bolsonaro, se o Bolsonaro quiser processar alguma pessoa por falar que ele tem uma ideologia fascista, em qualquer fundamentação científica que expresse lá o que é uma ideologia fascista, está lá o Bolsonaro descrito. Então é bem difícil o Bolsonaro realmente ganhar processos nesse sentido, como o caso da Friboi. O caso da Friboi é um caso que ele processou para botar medo, porque o vídeo que eu fiz a respeito do Bolsonaro era um vídeo 100% real, é exatamente o que aconteceu. Mas por que eles processam? Eles processam para usar o Estado para botar medo nas pessoas. O negócio deles é botar medo. Botando medo, eles conseguem calar as pessoas. Que é uma tática fascista, né? De um lado, você usar essas páginas para intimidar as autoridades. Então, por exemplo, se o ministro do Supremo resolver dar um voto numa determinada direção que eles não gostem, eles convocam a população para frente do Supremo para linchar as pessoas. Aí, quando alguém diz que essa prática é uma prática fascista, de intimidação, de constrangimento, né, eles vêm com o processo judicial, inclusive onerando o Estado, que eles dizem que já é um Estado, aquela coisa, Estado opressor, né? Deixa eu agradecer aqui ao Tio Bando, que se tornou membro do canal. E aí isso traz uma discussão interessante, Léo, porque o Kim se lançou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. E ele queria que a votação fosse aberta. Por que ele queria que a votação fosse aberta? Ele queria botar a máquina de propaganda dele justamente para intimidar os votantes. Então, por exemplo, se alguém votasse no Renan, não pode votar no Renan. Se alguém votasse no Freixo, não podia votar no Freixo. Se alguém votasse em A, B, C ou D, né? Então, no fundo, eles queriam mais uma vez intimidar, e o Toffoli tomou a decisão de manter a votação secreta, justamente para evitar intimidações de natureza fascista, Léo. Como é que você vê essa questão de voto aberto ou fechado no parlamento? Léo, eu vejo que o Kim tem noção do poder que eles têm na opinião pública. Olha o que os políticos tradicionais acabaram criando. Eles criaram um grande monstro. O grande monstro é o poder da comunicação paralela. Hoje nós temos um deputado, né, em seu primeiro mandato,
Não vou entrar no mérito de ser ou não uma pessoa capaz de presidir a Câmara dos Deputados, talvez seja até melhor que todos os outros que a gente teve até hoje. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer nesse momento é como a esquerda desprezou uma máquina poderosa que é a comunicação na internet, uma máquina que foi capaz de não apenas levar o Kim Kataguiri para dentro da Câmara dos Deputados, mas uma máquina que é capaz de fazer com que ele use a chantagem contra os parlamentares para tentar ser eleito presidente da Câmara. Imagine você que o Kim Kataguiri, é lógico que é um personagem em tudo isso, mas ele hoje está quase que à frente de uma máquina de guerra tão poderosa quanto a Rede Globo. O mais desesperador não é imaginar que ele tem nas mãos essa máquina de guerra, que é esse poder de comunicação na internet. O mais desesperador é imaginar que essa máquina de guerra estava à disposição dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. A esquerda desprezou. E o que mais desespera é imaginar que ainda hoje os partidos de esquerda não estão se tocando da necessidade de criar grandes mecanismos de comunicação na internet. É isso que me deixa muito desesperado. Léo, vamos voltar para a nossa pauta, então, do governo dos amigos, né? Que foi essa questão dessa nomeação do Victor Guerra Nagem, gerente executivo de inteligência e segurança corporativa da Petrobras. Bolsonaro apareceu no Twitter logo cedo, né, dizendo que o cara tinha um puta currículo, maravilhoso, aquela coisa toda, né, mas, curiosamente, ele só está sendo promovido agora para o cargo de 50 mil reais, com 11 dias de governo Bolsonaro. Né? Aí ele vai no Twitter e diz o seguinte, olha, peço desculpas à grande... E aí errou até no português, né? O Bolsonaro escreve num português muito equivocado, né? Ele botou, peço desculpas à acraseado grande parte da imprensa, né, por não estar indicando inimigos para postos em meu governo. Ninguém queria que ele indicasse inimigos, mas também não queriam que ele indicasse amigos. O que as pessoas defendiam era o princípio da impessoalidade na administração pública. Quando ele faz a nomeação de um amigo, isso aí tem nome, isso se chama favoritismo, Léo. Ele está favorecendo, né, pessoas do seu relacionamento pessoal, né? E aí eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso. Inclusive, ele postou uma imagem dele como se ele estivesse tirando sarro da população, né? Como se ele estivesse lacrando na internet por dizer, queriam que eu nomeasse um inimigo. Não, só queriam que você nomeasse pessoas competentes com as quais não tivesse nenhuma relação especial. Pois é, Léo, o grande problema nesse momento é o que vai acontecer com a administração pública. A gente sabe que a grande fatia mesmo está na privatização. Então pode ser que o Bolsonaro utilize um tempo desses cabides de emprego para conseguir com isso pagar dívidas de campanha, né? Afinal de contas, ele é o cara que esnoba para dizer que ele tem o prazer de dizer que a campanha mais barata da história da presidência foi a dele, né? Ele não considera o Caixa 2 porque o Caixa 2 não foi operado por ele. Nesse momento, a gente começa a ver pagamentos de dívidas de campanha. Seria muito pertinente que o Bolsonaro, no lugar de colocar amigos, no lugar de colocar pessoas que claramente o ajudaram a se eleger, se ele fizesse aí um concurso paralelo. Tudo bem, são cargos que não exigem concurso, mas por questões de meritocracia, ele fizesse aí um concurso paralelo e escolhesse as pessoas que mais tivessem condições de ocupar aqueles cargos. Não que ele tenha que fazer isso, não que os partidos anteriores não indicaram amigos, não indicaram técnicos com a mesma linha ideológica. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que para ser coerente com a proposta dele de lutar contra os cabides de emprego, de lutar contra as indicações no serviço público, que é essa proposta do Bolsonaro, ele deveria criar uma forma meritocrática de colocar essas pessoas nesses cargos e não simplesmente cabidar os amigos. Mas a gente sabe que nesse momento a gente consegue extrair que são duas possibilidades. Uma possibilidade é aquela possibilidade de uma pessoa que tenha trabalhado na campanha Bolsonaro durante muito tempo, seja operando uma rede de twitteiros, seja fazendo blogs, como é o caso do cara lá do ministro das Relações Internacionais, mas existe outra possibilidade também. A gente viu o caso Queiroz, que deu uma aula para o brasileiro de como que funciona quando um político tem condições de indicar outras pessoas. Imagine
aqui indicando pessoas em um gabinete de deputado, eles conseguiram colocar 1.200.000, 1.280.000 na conta do Queiroz. Imagina agora com todas essas empresas à disposição da indicação da família Bolsonaro, quantos bilhões eles não vão conseguir se eles começarem a retornar parte do salário dessas pessoas que forem indicadas. Claro que isso é uma suposição, isso é uma possibilidade e, obviamente, não é... O meu ver, Léo, é o seguinte, a gente tem que criticar de uma forma pertinente também. O Bolsonaro ele não tem que manter na Petrobras as pessoas do Temer. Obviamente, ele tem que colocar as pessoas dele. O mais importante é que o Bolsonaro consiga colocar pessoas técnicas da confiança dele e não simplesmente chegar e cabidar aqueles que mais trabalharam na campanha. Então, se por coincidência o Bolsonaro tenha aí um doutor em extração de petróleo, ou então até mesmo uma pessoa de alto nível de conhecimento administrativo, mas que por coincidência seja seu amigo, para colocar num cargo dentro da Petrobras, faz sentido. Agora, colocar... É como o exemplo que eu dei, colocar uma pessoa que tem medo de sangue num cargo de médico, tão somente porque o hospital é público, isso aí já não faz sentido algum, claro. O que a gente tem que torcer até pelo Brasil é que o Bolsonaro não esteja simplesmente cabidando as pessoas, que o Bolsonaro seja realmente aquele personagem criado por ele lá, que luta contra a corrupção e é contra o cabide de emprego e as indicações políticas para os cargos públicos. Afinal de contas, seriam só militares extremamente técnicos que ocupariam todos os cargos públicos. A gente jamais teria Onyx, por exemplo, como presidente da Casa Civil, se o Bolsonaro fosse cumprir aquilo que ele prometeu. Léo, deixa eu trazer aqui o comentário do Cláudio Alves, dizendo: pela primeira vez em muito tempo, Toffoli agiu como homem ao garantir o voto secreto nas eleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Acho que está aparecendo uma coisa aqui esquisita na minha tela, aqui, abrindo um programa, já fechei. Enfim, registrado aqui o superchat. Ô, Léo, vamos passar para um outro assunto também de hoje, que gerou bastante... aliás, vamos continuar ainda um pouquinho antes nessa questão do amigo, que tem a reação do Marcelo Freixo. Né? O Marcelo Freixo cunhou a expressão mamatômetro, né, para designar o governo Bolsonaro. Ele se referia às mamatas aí da primeira-dama, do vice-presidente, do Mourão e agora do Bolsonaro. Você acha que essa imagem vai pegar de um grupo que chega ao poder simplesmente, em vez de fazer grandes transformações, simplesmente para ocupar as tetas do governo, para buscar mamatas, coisas desse tipo? Então, Léo, eu não sei se o povo vai perceber dessa forma. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o Bolsonaro vai continuar com esse projeto de lacração dele, mandando essas mensagens, e porque eles têm hoje um esquema paralelo de comunicação, a coisa pode continuar favorável a ele. Eu volto a dizer... o brasileiro não percebeu que a máquina de escrever foi aposentada e deu lugar ao computador e impressoras. A gente está com um problema sério no Brasil hoje, principalmente na comunicação tradicional. A comunicação tradicional não consegue mais formar opinião como formava antes, Léo. As pessoas agora, elas estão mais críticas, e por mais que as pessoas estejam críticas para a imbecilidade, olha, aquele cara ali, ele liga na Rede Globo para assistir só a novela da Globo, mas na hora de se inteirar a respeito das notícias, ele vai no canal Mamãe Falei, Kim Kataguiri, ou até mesmo no canal do Bolsonaro. Isso é um problema sério. Aquele jornalismo da Globo, que tinha aquela reputação antes não tem mais. Eles já conseguem ver a Globo como sendo o inimigo. Então, quem é do PT, quem é da esquerda, vê a Globo como um veículo de direita, quem é da direita vê a Globo como um veículo comunista. Isso é fato. E dessa forma, as notícias acabam não convencendo. Então, mesmo que os canais convencionais tentem levar a informação a respeito do Bolsonaro, quem gosta do Bolsonaro está percebendo essas informações como uma espécie aí de afronto, de tentativa de tomar dinheiro. O Bolsonaro conseguiu crescer tanto o seu poder de comunicação com sua base aliada, que hoje ele consegue, antes de uma notícia sair, para tentar alertar o povo a respeito de uma coisa que ele possa ter feito, ou de algum erro administrativo, ele já consegue preparar a população para aquela notícia e falar coisa do tipo: olha, se a Globo está criticando é porque ela quer verba de publicidade. Eles têm saída para tudo. Então, como eles têm saída para tudo, eu não vejo muita saída para o povo, não. Eu vejo que o povo está bem ferrado nessa situação.
Ô, Léo, falando nisso, não sei se você viu que o Twitter retirou várias páginas do ar, páginas que satirizavam os jornais, né? Então você tinha lá o Estradão para falar do estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, etc. e tal. Curiosamente, todas essas páginas que faziam sátiras de jornais e também de jornalistas, uma delas, por exemplo, era Mônica Berganho, né, para fazer uma referência a Mônica Bergamo, quase todas essas páginas eram seguidas pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro retuitava páginas que faziam sátira em relação a jornais e jornalistas. A questão que me ocorre é o seguinte: será que essas páginas foram criadas pela campanha do Bolsonaro numa estratégia de desmoralização da imprensa convencional? Léo, eu tenho para mim que sim. Eu imagino que essas páginas fazem parte da estrutura de comunicação do Bolsonaro. Lógico, a gente não vai tentar achar uma estrutura de comunicação oficial do Bolsonaro, não é isso que eu estou propondo. Nós não vamos procurar Bolsonaro, empresas de comunicação, empresa Bolsonaro, EBC, empresa Bolsonaro de comunicação. Não é isso. Eu estou falando de uma estrutura de comunicação interligada que está sendo criada por eles. Léo, teve uma vez que, para me atacar, eu fico pensando como funciona a cabeça dos bolsominions, né? Quando eu comecei a fazer meus vídeos, para me atacar, eles me colocaram dentro de um grupo da família Bolsonaro, desses grupos de apoio. E em uma das gravações do Eduardo Bolsonaro, as pessoas tinham reclamado que ele não estava tendo condições de dar atenção. Ele falou: gente, não dá para dar atenção assim, né? Já são 560 grupos. Ou seja, eles já tinham 560 grupos de WhatsApp que eles já estavam coordenando. Então, a gente precisa admitir que, olha, mérito administrativo eles podem não ter, mas mérito estratégico eles tiveram muito. E dentro dessa estrutura esparsa de comunicação, dessa network que eles criaram, que é praticamente indestrutível, porque não está tudo em nome de uma pessoa, eles vão se reinventando. Então, olha, as páginas no Twitter, que são páginas falsas, nascem outras. E é claro, todas são páginas de apoio ao Bolsonaro. Muitas, claro que muitas, são de pessoas que fizeram espontaneamente porque apoiar o Bolsonaro estava fazendo páginas crescerem, mas muitas fazem parte da espinha dorsal desse sistema, que é, obviamente, a parte profissional, a parte tocada por agências, a parte tocada por pessoas que entendem de comunicação e sabem fazer essa estrutura funcionar. Muito bom, Léo. Agora, essas páginas todas eliminadas, sinalizam evidentemente que o Twitter está atento a essas tentativas de manipulação. Por quê? Porque, evidentemente, a questão eleitoral, né, a campanha definida pelo WhatsApp, ainda tem feridas, né? O Haddad anunciou hoje, aliás, os advogados do Haddad, que vão ainda tentar exigir explicações do WhatsApp sobre o que fizeram na disputa presidencial de 2018. Você falou, Léo, que nesse momento em que eles tentaram te atacar, que deve ter sido provavelmente 2017, 2016, que já haviam quase 600 grupos em operação. Você acha que o WhatsApp vai apresentar alguma justificativa para o que aconteceu na eleição brasileira? Acho que não, Léo. O WhatsApp não tem que responder porque o WhatsApp está do lado do vencedor. E o Haddad faz parte, infelizmente, de uma esquerda que deveria ter reagido no início. Eles deixaram o sistema do golpe crescer demais. Essa esquerda tinha que ter se unido, tinha que ter parado o Brasil no momento do impeachment da Dilma. Eles deixaram o inimigo crescer a um ponto que ele é praticamente indestrutível. Então hoje a tendência natural é do Facebook, que é dono do WhatsApp, tem um lobby muito grande na justiça. A tendência natural é que o Facebook olhe para a cara das pessoas e dê gargalhadas. Ele não vai responder por absolutamente nada. Ele pode até falar: olha, somos uma empresa, quando pagam a gente para fazer as coisas, a gente faz. Assim a gente sabe que tiveram várias empresas criando... Léo, o modus operandi desse pessoal é um modus operandi bem estratégico. O que eles vão fazendo? Eles têm ali uma turma de trabalho que ao longo do tempo vão criando pessoas virtuais. Quando a gente fala pessoas virtuais, não são pessoas que estão no meio virtual. São pessoas virtuais, são pessoas que não existem. Isso vem desde a campanha do Aécio. Então imagine você,
a gente faz, né? Vamos imaginar que a gente quer criar uma divulgação qualquer aí. Então a gente começa a comprar vários chips de celular e a gente começa a criar vários fakes. Tem muita grana envolvida, isso é fácil. No final das contas, você tem 100 fakes dentro de uma agência. Esses fakes estão participando de 600 grupos. Esses fakes, no momento em que o meme de fake news é criado, por exemplo, o meme da Ferrari de ouro, todos esses fakes vão julgar dentro dos grupos. A partir dos grupos tem uma multiplicação espontânea. Quando a gente vê aquele videozinho onde um grupo de energúmenos passa falando eu sou o robô do Bolsonaro, eles fazem até mímica, né? Eu sou o robô do Bolsonaro. Aquelas pessoas são a massa de manobra do Bolsonaro. São seres humanos que se fizeram de idiotas para trabalhar gratuitamente no sistema Bolsonaro, enquanto, obviamente, dentro dessas agências que operavam várias pessoas virtuais, existiam profissionais trabalhando e sendo bem pagos por terem essas estratégias. Isso porque, Léo, hoje nós vivemos a idade da inteligência. Quem tem inteligência para antever o que vai acontecer, se preparar para o que vai acontecer e, de certa forma, criar soluções para combater o que vai acontecer, são as pessoas que mais têm valor na direita. A esquerda ainda não abriu os olhos para a necessidade de valorizar essas pessoas, não. Léo, por falar em fake news, eu vou te trazer mais uma fake news interessante. Eu não sei se você viu a história da despetização, né, que o Onyx Lorenzoni ia demitir, na verdade demitiu quase 300 servidores falando em despetizar o governo. Fizeram um levantamento, 293 demitidos, incluindo grávidas e lactantes. Sabe quantos que eram petistas desses 293? Não chegava a 1%, Léo. Ou seja, o cara, para fazer essa onda, para fazer esse await que ele estava despetizando o governo, ele meio que demitiu as pessoas no atacado, sem nem sequer checar se eram de fato pessoas simpáticas à esquerda ou não, que também já seria um crime demitir a pessoa por uma simples simpatia ideológica, né? Mas foi uma lambança completa. Dos 293 demitidos, que gerou paralisia em órgãos de governo, só 1% eram simpáticos ou filiados ao PT. Então, Léo, nesse momento fica bem claro, se ele nem checou se as pessoas eram ou não eram petistas, fica bem claro que a intenção dele era cabidar seus amigos. Obviamente, quando existia aí a possibilidade dele ter esse cargo, ele já começou a negociar quem que entraria aqui, quem que entraria ali. Sabe o que é o mais desesperador? É que a gente não sabe se ele colocou essas pessoas para pagar a campanha passada ou se ele colocou essas pessoas para fazer esquema Queiroz. Porque depois da descoberta do esquema Queiroz, toda vez que um determinado político toma um determinado órgão público ou uma instituição pública e quer trocar todo o pessoal, a única coisa que vem na minha cabeça é, esse aí quer fazer um esquema Queiroz. Imagina como que vai ser se ele conseguir... Léo, calcula o que esse cara vai ganhar por mês se ele pedir R$5.000 de volta de cada um desses que ele está colocando nesses cargos. É muita grana por mês. Coitado do Gedel, é muito dinheiro mesmo. Mas é uma crítica que infelizmente pode não chegar a tocar as pessoas, porque hoje... Conversando com um amigo de esquerda, eu perguntei para ele, que ele falou comigo, olha, infelizmente na casa da minha sogra são todos eleitores do Bolsonaro. E eu perguntei, olha, depois de todos esses escândalos, depois de todas essas coisas que mostram claramente que Bolsonaro não é nada diferente dos outros, o que eles estão falando? Ah, não, agora o argumento mudou para pelo menos tiramos o PT. Então, é isso aí que nós temos, infelizmente. Essa é a matéria-prima que nós temos hoje dentro do Brasil para a gente lidar. Mas, Léo, sempre foi isso, sempre foi exatamente isso. Tudo girou em torno de tirar o PT do poder. Não tinha outro objetivo, nunca foi combater a corrupção, nunca foi fazer absolutamente nada a não ser tirar o PT do poder, né? Então, o Bolsonaro, de certa maneira, atendeu às expectativas desse segmento do eleitorado que perdeu 4 eleições, perderia a 5ª eleição, e só não perdeu a 5ª eleição porque o Lula foi arrancado do processo eleitoral de maneira ilegal. Léo, precisamos virar a página e falar sobre Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes resolveu surfar na onda da ida da Gleisi Hoffmann à Venezuela. Disse que o PT perdeu o rumo, e a demonstração de que o PT teria perdido o rumo
foi exatamente a saída da Gleisi à posse do Nicolás Maduro. Você mesmo ontem dizia que a Gleisi, ao ir à Venezuela, ela se expunha a críticas, né? Talvez não tenha sido a decisão estrategicamente mais inteligente, ainda que seja uma decisão correta do ponto de vista dos princípios, né? Mas agora está vindo aí a crítica do Ciro, que vai dizer, olha, o PT apoiando o ditador, Maduro, enfim, o Ciro não perde uma oportunidade. Parece que ele gosta mais de bater no PT do que no Bolsonaro, é uma coisa curiosa também. Estrategicamente falando, o Ciro bate no Bolsonaro e bate no PT, mas ele percebeu que ele não vai tirar eleitores do Bolsonaro. O Ciro só consegue tirar eleitores do PT. O Ciro se propõe como uma opção de esquerda, agora uma esquerda tendendo ao centro. Ele só vai conseguir tirar eleitores do PT, ele não vai conseguir tirar eleitores do Bolsonaro. Eu acho que a crítica que leva a palavra ditador coloca a pessoa imediatamente do lado do opressor. Existem formas de criticar a atitude da Gleisi sem chamar o Maduro de ditador. Eu acho que uma forma interessante de criticar é falar que, olha, o PT já está muito fragilizado para colocar a cara para bater de novo. E o Brasil está com problemas demais para a gente entrar no meio do problema dos outros. Então eu acho que é a hora do PT diminuir um pouco essa defesa ferrenha ao Maduro, principalmente dentro do Brasil, que isso não vai fazer muita diferença, e focar mais na reconquista do público. O PT está perdendo principalmente os mais jovens. O PT não está sabendo falar com os mais jovens. Agora, quando um político vem fazer crítica e tenta transmitir a ideia de que o Maduro não teria legitimidade com seu povo, isso é o primeiro indicador de direitismo, né? Ou populismo de direita. Quando você fala o Maduro é um golpe, quando você fala que o Maduro veio de um golpe, você está assumindo o populismo de direita. Quando você chama o Maduro de ditador, você virou Bolsonaro. O ponto de vista que eu tenho é esse. Então, para criticar o PT nessa postura de apoiar o Maduro, a gente tem que criticar da seguinte forma, olha, você está precisando de apoio. Você não está precisando apoiar o Maduro. Você está precisando é pedir apoio. O PT está muito fragilizado para apoiar o Maduro. Agora, qualquer um que critica o PT falando que o PT seria... que o Maduro seria um golpe ou o Maduro seria um ditador, aí já assume o discurso do Bolsonaro. Léo, Manuel Gonzalez está dizendo Ciro traidor, né? E Elisângela Nascimento dizendo viva a Gleisi. Curiosamente, se a gente for procurar as manifestações do Ciro Gomes sobre a Venezuela recentes, durante a campanha presidencial, ele era questionado nas entrevistas como candidato. O Ciro Gomes dizia: na Venezuela tem democracia. Então, o Ciro defendeu o processo eleitoral do Maduro. O Ciro é uma biruta de aeroporto, né? Cada hora sopra para um lado. Então, evidentemente, ele sentiu que agora a opinião pública está achando: não, a Gleisi não deveria ter ido, parte dela, né? E agora o Ciro está se contradizendo, porque até recentemente ele dizia que era democrático. O Cláudio Alves está dizendo: a grande mídia, com sua santificação de pessoas como Aécio, Serra e outros, que depois caíram em desgraça, deixou o público que não tem acesso a fontes sérias de informação incapaz de compreender o que está acontecendo. Fernanda, tiraram o PT porque queriam fazer o que eles acusavam o PT de fazer. Exatamente, eles acusavam o PT de aparelhamento, tiraram o PT para criar suas próprias boquinhas, né? Exatamente o que está acontecendo no Brasil de hoje. O Cláudio está dizendo que o Ciro só está esperando o momento certo para apoiar o Bozo, né? E Edilberto, PT que é PT de verdade nunca vai a Ciro, um oportunista, jamais será além de candidato. Léo, rapidamente, se a gente fizer uma pesquisa sobre Ciro e Venezuela, a gente acha essas demonstrações em que ele dizia que o Maduro tem legitimidade porque foi eleito, que a eleição aconteceu e a oposição apenas não quis disputar o processo eleitoral. Pois é, Léo, e o grande problema é que o Ciro não percebe que é isso que o Ciro faz para perder a reputação com a esquerda. Infelizmente, eu sou um daqueles que sempre apoiou o Ciro e eu sou um daqueles que sempre foi contra qualquer tipo de crítica ao Ciro dentro da esquerda. Que eu falava, olha, vamos preocupar com aquele cara que realmente está perigando ganhar, né? Que seria o Alckmin, seria o Bolsonaro. Vamos preocupar com quem está propondo coisas que são contrárias aos nossos interesses. Mas as críticas que existiam a respeito do Ciro eram sempre essas críticas conectadas à incoerência. E quando o Ciro toma atitudes incoerentes, o Ciro realmente
assina embaixo da crítica maior sobre ele, que é essa questão do Ciro ficar, como você disse, você fez uma comparação a biruta de aeroporto, né? É onde o vento toca que o Ciro gosta de ir. Isso aí vai tirando cada vez mais a possibilidade do Ciro ter credibilidade da maioria. Claro, o Ciro tem vários apoiadores, tem várias pessoas que imaginam que o Ciro é o nome da esquerda para os próximos anos, mas quando ele toma uma atitude incoerente com o passado, ele acaba, claro, assinando embaixo da maior crítica que existe sobre ele, que ele, na verdade, seria um oportunista e estaria tentando decidir para que lado ir. Diogo Romero está dizendo que os youtubers isentões são todos ciristas. Eu diria, Diogo, que alguns são ciristas, mas alguns são bolsonaristas enrustidos, né? Donata está dizendo que o Léo está tocando demais nesse assunto, deixa só a direita falando. Então, acho que esse superchat foi direcionado a mim, porque eu estou sempre trazendo esse assunto, né? Mas só para encerrar, eu queria também, já que a gente falou do Ciro, né, a gente tem que falar da Glaze. A Glaze deu uma entrevista e se manifestou dizendo que não comparecer seria um gesto de covardia. E também tem uma matéria muito interessante da revista Fórum, Léo, do meu amigo Renato Rovai, que diz o seguinte, que a posse do Maduro teve pelo menos o dobro do número de delegações estrangeiras que compareceram à posse do Bolsonaro. Porque as pessoas falam, o Maduro está isolado. Isolado está o Bolsonaro. Não vem ninguém na posse do Bolsonaro a não ser o Netanyahu, né? E o Mike Pompeo, evidentemente, amando do Trump, porque interessa aos Estados Unidos ter o Brasil como colônia, né? Vieram alguns vizinhos da América do Sul e o Orbán lá da Hungria, que é considerado um fascista, né? Ou seja, então espero que o Orbán não faça como o Cataguiri, que nos processou, porque alguém lá escreveu que ele era fascista também. Então, Léo, importante esse dado. Mais delegações internacionais na posse da Venezuela do que na posse do Bolsonaro. Editorial do New York Times de ontem, dizendo que o Brasil vai ter um ano fatídico, ou seja, até o maior jornal dos Estados Unidos, mesmo com o Brasil sendo colônia dos Estados Unidos, se levanta contra o discurso de ódio do bolsonarismo. Uma coisa que é importante, Léo, a gente levar em conta nesse momento é que a percepção de golpe a respeito das eleições na Venezuela, ela só existe no senso comum. Nenhum líder de governo de nenhum lugar do mundo cai nessa balela. Eles podem falar isso porque está aí nos interesses deles derrubarem o governo da Venezuela. É claro que o Trump não acredita que o Maduro é um golpista, o Trump não acredita que o Maduro é um ditador. É claro que o próprio Bolsonaro não acredita naquilo que ele fala, quando ele fala que o Maduro seria um ditador. Eles não acreditam nisso. Está nos interesses deles derrubarem o Maduro, que é bem diferente deles acreditarem nisso. Agora, uma coisa é certa. O mundo inteiro acredita que o Bolsonaro é um bobalhão. Ninguém quer se associar à imagem do Bolsonaro. E isso explica muito bem a diferença de presença de líderes mundiais na posse do Maduro e na posse do Bolsonaro. Na posse do Bolsonaro é uma pessoa, né, que todo líder internacional sabe que é um grande bobo no poder. Já na posse do Maduro, as pessoas sabem que é um presidente que foi eleito pelo seu povo e está sofrendo lawfare. Quando eu falo as pessoas, eu falo os chefes de Estado. Então, existe uma diferença de percepção. Uma é, chefes de Estado sabem a verdade sobre a Venezuela, outra é, chefes de Estado sabem a verdade sobre o Bolsonaro. O povão, em compensação, pensa que o Maduro é um grande ditador. Ao povo do Brasil, infelizmente, as pessoas, o senso comum ao redor do mundo, a televisão só fala nisso. Mas os chefes de Estado sabem que o Maduro é o presidente que foi eleito pelo povo. E tentar ir contra o Maduro nesse momento pode fazer o Maduro chamar uma nova eleição e ganhar de novo e tampar a boca de todo mundo e falar, olha, quantas eleições por ano eu vou ter que chamar para mostrar para vocês que o povo não quer a direita? Porque uma pergunta muito interessante é, se não for o Maduro, vai ser quem? Essa é a pergunta mais interessante. Eles estão tentando tirar o chavismo constantemente. Nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente no Brasil eles venceram, mas vivemos no Brasil exatamente o que a Venezuela está vivendo hoje, que olha, tentaram tirar a Dilma através daquela mentirada que o Aécio criou,
O Aécio não conseguiu. Tentaram tirar a Dilma através de um golpe que foi criado a partir da imprensa brasileira. Aí sim o Aécio conseguiu. Na sequência, para evitar mais uma derrota nas urnas, prenderam o Lula. A diferença é que lá eles, depois da morte do Chaves, eles tentaram, obviamente, tirar o Maduro. Falaram, não, ele é vice, mas ele não vai assumir, tem que ter novas eleições. Perderam e desde lá estão perdendo. Agora, eles chegaram à conclusão, para a gente não perder de novo, a gente vai sair das eleições e vamos tentar ganhar no tapetão. Vamos a lá Brasil, vamos a lá justiça brasileira, né? Vamos tentar evitar mesmo a coisa certa. Vamos evitar que o povo tenha direito de decidir a respeito de quem é o presidente da Venezuela. Agora, muito simples. Quem somos nós brasileiros para decidirmos quem que é o presidente na Venezuela, né? É muito estranho, porque o mais pertinente nesse momento, Léo, é imaginar que quem deveria escolher o presidente da Venezuela seria o povo venezuelano, e não o eleitor do Bolsonaro que não sabe escolher um presidente dentro de casa. Os nossos eleitores escolheram o Bolsonaro no Brasil e estão querendo dar pitaco na Venezuela. Deixa os caras lá, gente, deixa o pessoal escolher quem... Ah, não, mas as eleições lá foram fraudadas. Quem fala isso é quem viu seu candidato ser eleito só através da prisão do ex-presidente Lula. Nós vivemos num país onde, para conseguir eleger o Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro teve que prender o Lula. Agora, é esse país que vai falar de Venezuela? É muito estranho isso. Deixa eu ler o superchat aqui do Fernando dizendo: Ciro acusa o PT pelo ódio, mas jamais um membro do PT, alguém se referiu a ele ou a qualquer adversário com um discurso odiento como o dele, com certeza. Deodora dizendo: obrigado por sua resistência, obrigado a você por nos acompanhar, obrigado a todos vocês que estão sempre aqui. Já aproveito então para pedir as inscrições no canal, né? Muito importante, antes mesmo de pedir assinatura, membros, etc., porque o passo inicial são as inscrições. Já que você falou da prisão do Lula, teve um fato importante do dia também, Léo, que foi a declaração do general Vilas Boas, que sai do comando do Exército, agora assume um amigo do Bolsonaro, né? E ele fala que o Bolsonaro livrou o Brasil das amarras ideológicas. O Bolsonaro já havia dito que o general Vilas Boas, que deve ao general Vilas Boas a presidência, porque se não fosse o Vilas Boas, o Bolsonaro jamais teria vencido. Sabe-se também que o general Vilas Boas pressionou o Supremo Tribunal Federal a prender o Lula. O Bolsonaro sabe que só é presidente porque o Lula foi preso. Ele sabe isso no íntimo dele. É daí que vem todo o ódio que ele sente pelo Lula, que no fundo é uma inveja, né? É uma dor de cotovelo. Ele sabe que o Lula conseguiu ser idolatrado pelo povo brasileiro. Tem vídeo dele falando isso no passado. Olha, se esse cara continuar solto, ele tá liderando as pesquisas. Tem um vídeo do Bolsonaro falando isso com seus seguidores. Olha, por incrível que pareça, quem tá liderando as pesquisas é o Lula. Olha o nível do cara, Léo. O mesmo tipo de coisa que eles estão fazendo na Venezuela. Esse povo ogro do Brasil vai pôr o Lula lá de novo. A forma que o Bolsonaro falou a respeito do Lula foi assim: olha, gente, se a gente não ficar esperto, vocês viram quem está liderando as pesquisas é o Lula. O Bolsonaro falou isso, é uma forma de dizer: se a gente não tirar esse cara das eleições, esse povo ogro do Brasil, esse povo incapaz do Brasil, vai acabar elegendo o Lula de novo. Então temos que arrumar um jeito de prender ele rápido. Isso é a atitude mais antidemocrática da história da humanidade. E arrumaram, né, Léo? Aí eu te pergunto, e essa declaração do general dizendo que ele está libertando o Brasil das amarras ideológicas? O grande problema é que o Bolsonaro pode libertar o Brasil de uma amarra ideológica que possa incomodar o general Vilas Boas, até porque é claro que o general Vilas Boas deve estar aí nos 2% mais bem pagos do Brasil. O problema é, será que a nova amarra ideológica que o Bolsonaro está trazendo, né, porque ele está livrando o Brasil de uma amarra ideológica, que é a amarra ideológica de ter amor aos mais humildes, a amarra ideológica de considerar os mais pobres também dignos, a amarra ideológica de aumentar o salário mínimo acima da inflação. Que maldita amarra ideológica que o PT trouxe para o Brasil, né? Uma amarra ideológica de ter direitos trabalhistas, uma amarra ideológica de ser um país industrializado, uma amarra ideológica de ser um país que estava alçando posições na geopolítica internacional. Agora a gente sai dessa maldita amarra ideológica e cai para a amarra ideológica da submissão do liberalismo, a amarra ideológica do salário mínimo que não sobe como a inflação. Antes subia acima, agora não sobe sequer como a inflação. É lógico que essa amarra ideológica é uma amarra ideológica muito interessante para o general Vilas Boas. Ele nem está na lista das pessoas que vão sofrer com a reforma da Previdência. O detalhe é,
E a nova amarra ideológica que o Bolsonaro está trazendo? Porque eu não gosto muito de uma amarra ideológica que prega o ódio, eu não gosto de uma amarra ideológica que prega que as pessoas mais pobres são vagabundos, uma amarra ideológica que você tem que aceitar ou direitos ou emprego. Essa nova amarra ideológica tem que ser percebida como amarra ideológica, porque querer dizer que você está livrando o Brasil de uma ideologia, fazendo de conta que você não está colocando outra no lugar, é o grande problema. Léo, a Júlia Cruz está dizendo, a maior entrega de Vilas Boas no comando do Exército é o que conseguiu evitar, diz o ministro da Defesa. Ou seja, ele tirou o Lula das eleições. Então, graças a isso, eles estão no poder, porque houve essa manipulação do processo eleitoral, vamos dizer assim. E a Cláudia Cristina está trazendo uma informação importante. A Tush fala na live que o Facebook está apagando todas as páginas de esquerda. Pérolas dos Coxinhas, Gazeta Petista e Somos Todos Haddad. Está bloqueando a esquerda, ou seja, o Facebook está tentando fazer um trabalho de limpeza de terreno, né, na visão deles, do que seriam as páginas mais engajadas, ideológicas, etc. e tal. Então, um grande problema que a gente está vivendo, né, também, que é uma tentativa de censura imposta por essas plataformas, Léo. Outro problema que eu fico muito triste de estar falando sobre ele há 3 anos. Eu lembro que há 3 anos atrás eu comecei a falar sobre a questão de que durante as eleições as páginas de esquerda seriam retiradas do ar. Elas não foram retiradas do ar. Ia ser muito escândalo. O que aconteceu foi que o alcance caiu drasticamente. Eu não sei se é um problema no YouTube, né? Eu já estava com esse problema no Facebook, eu não sei se é um problema no YouTube, mas hoje o meu canal no YouTube não está enviando notificações. Está muito estranho. Então, minha live, que normalmente tinha um alcance, hoje o alcance dela está em 10%. Eu não sei se isso está acontecendo também com o Brasil 247. Tudo isso é negociável. É lógico que o governo pode combinar com o Facebook. Olha, tira tudo do ar. Ah, não, mas e a justiça? Nós somos a justiça. Por que você vai preocupar com a justiça se nós mandamos na justiça? Então, pode ser que realmente a comunicação de esquerda deixe de existir dentro do Brasil, e é nessa hora que eu falo, quantas vezes eu falei sobre a importância de criarmos canais alternativos que levem o nosso nome, que se a gente tiver que sair correndo com esses canais e colocar esses streamings, por exemplo, fora em outras plataformas, a gente não fique dependente dessas novas famílias marinho que tem por aí, em especial o Facebook. Léo, já que você falou da justiça, eu vou ler aqui, ó, sobre Facebook, né? Aqui, sobre Facebook não, sobre justiça, né? A sentença, para a gente encerrar o programa, a decisão do juiz que rejeita o pedido do Kim, né? Olha que interessante o que ele escreveu. Deve-se convir também que, ao participar ativamente da política, tornando-se uma figura pública, à frente de atos geradores de discussões, bem como ao se beneficiar da divulgação proporcionada pelas mídias, o autor está sujeito a ser criticado pelo mesmo meio, ou seja, com a utilização das expressões das quais ele próprio se vale, né? Seja por meio de trocadilhos humorísticos, mas sem que se possa cogitar de dano moral. E aí ele fala que entendo que o conteúdo das matérias que ele achou que eram ofensivas representam apenas a livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão e de imprensa. Ainda há juízes em Berlim, Léo. Então, queria saudar o juiz que deu essa decisão equilibrada, dizendo que é livre expressão do pensamento, né? Então, o Kim levou essa invertida. Espero que agora aprenda que quem está na chuva, como diria o Vicente Mateus, né, Léo? Quem está na chuva é para se queimar, né? É mais ou menos isso. Não, quem está no fogo é para se queimar. Quem está na chuva é para se molhar, Léo. O Vicente Mateus dizia, quem está na chuva é para se queimar, quem está no fogo é para se molhar. É mais ou menos o inverso. Era o presidente do Corinthians, que era muito engraçado. Você é muito jovem, você não conheceu. Léo, olha, o Kim Kataguiri, ele sabe de tudo isso. Os advogados sabem de tudo isso. O detalhe é que eles usam o processo como meio de intimidação, e aí que é o mais desesperador. Você lembra que o Fernando Holliday processou o Ciro Gomes? Eles usam a direita, esses comunicadores que gostam de falar e não gostam de ser contrariados, eles usam o processo como forma de intimidação. Usando o processo como forma de intimidação, eles fazem você gastar com advogado, você ter que responder às vezes em locais diferentes, você ter que gastar se movimentando, perder dia para poder responder o processo. Eles usam processos como formas de intimidação.
É para calar a boca das pessoas. Uma pessoa que gostava muito de fazer esse tipo de coisa é o Mineirinho. Ele gostava muito de sair processando as pessoas, exatamente para complicar a vida das pessoas. Porque as pessoas, o cara tem que responder isso, mais advogado, gasta mais com isso, mais com aquilo. E Mineirinho provavelmente devia ter um advogado pago por mês só para perturbar os outros. Provavelmente o Kim Categoria está dentro dessa mesma cesta. Agora, perturbar o 247 com certeza deve ser divertido, que é perturbar a maior oposição que eles têm aqui no Brasil em termos de comunicação. Bom, o Diego Romero está dizendo, o Facebook não tira uma página do Ciro, estão todas lá, podem conferir, né? E pede para a gente prestar o que diz sempre o Rui Costa Pimenta, Ciro faz parte do golpe. Léo, com isso a gente vai encerrando o Léo ao Quadrado de hoje. Eu peço desculpas a todos aí pela falha inicial, pelo pequeno atraso. Peço o apoio através das assinaturas solidárias em Brasil247.com/apoio. Peço também o apoio aos jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia. Hoje tem um grande artigo estreando do Gil Vandro, que é um jornalista importante lá de Pernambuco, escritor premiado também. Vai ser muito legal a estreia dele aqui no grupo, né? Mais gente se agregando a esse time, e peço que quem puder também que seja membro do canal. Léo, obrigado aí por tudo, obrigado por essa semana de combate midiático, resistência, de muita informação, e a gente se revê na semana que vem, mas eu estou amanhã de manhã no Bom Dia novamente, daqui a pouco tem o Boa Noite 247 com Paulo, Gisele e Alex.